vou dar seguimento a um estudo que nós estamos fazendo durante esses dias, que eu tive proposto aos trabalhos dos estudos e também na mensagem do domingo anterior e agora da mensagem desse domingo, onde o Senhor me levou a estar discutindo, por meio da palavra dele, relação entre a igreja de hoje com o povo judeu do passado. Então vocês podem observar que dentro da mensagem, isso aí Deus movendo no meu coração, não tinha uma coisa preparada. Você fala que a gente tem prepara as coisas, mas é Deus que prepara. E eu passamos sobre o estudo de Efésios, capítulo 2, onde nós decorremos todo o capítulo 2 de Efésios, que tem sobre base de assuntos relacionados a esse, e também na mulher samaritana, que tem uma história relacionada ao povo judeu, um judeu misturado, E agora nós vamos dentro da epístola, da carta aos Hebreus, ou seja, os Hebreus são quem? Os judeus. Nós vamos entender um pouco mais sobre a revelação por meio da palavra dele e o significado de quem é o papel de Jesus para eles agora. Então convido os irmãos para estar dando sua atenção, que nós vamos estar decorrendo no capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, eu introduzi o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste da justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece sim. Todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assentei-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aí, irmãos. Amém? Eu peço que irmãos dêem atenção, porque é um texto por si só pequeno em assuntos, mas em diálogo ele é rico. E a palavra de Deus vem para cada dia mais renovar o nosso entendimento, claro que nunca alterando o que a palavra realmente traz, mas vem acrescentar-nos para a edificação da sua igreja. Amém? E é de costume, por ser uma pregação expositiva, a gente está relacionando o assunto. Qual é a base desse assunto? Trazer a identidade da carta. Primeiramente, o que eu venho para passar para os irmãos dentro da carta de Hebreus é que a carta de Hebreus foi escrita no período de 60 e poucos de Cristo, década de 60, a verdadeira década de 60. E a gente vai ver também que o autor de Hebreus é um autor desconhecido. Alguns têm suposições que seja Paulo, tem outros que sejam Barnabé, Clemente e até mesmo Lucas.
mas não dá a palavra, o autor não tem uma afirmação direta de eu poder chegar para você e falar assim, olha, é Paulo que é o autor, ou, por exemplo, é Lucas que é o autor, porque nesse texto, a definição, o teor da carta, lembra muito Paulo, mas em certo momento já não parece mais com Paulo. E a gente lembra que as cartas de Paulinas, as cartas de Paulo, normalmente eles vêm com uma saudação. Vocês vão observar que nessa carta não tem uma saudação. Ou muitas das vezes também tem um término dela, quando se despede, né, da carta. E a gente vai ver também que não há vamos dizer assim, uma despedida, né? Não há. Mas o que nós temos que entender é que, não tendo assim mesmo autor, ela não perde sua validade por isso, e nem sua verdade. Por quê? Porque a carta em si, ela tem todo o teor histórico, tem a ligação com todo o momento daquela época, ela tem toda a autenticidade, ela é verdadeira. Não é porque a carta está escondendo, vamos dizer assim, não está mostrando o autor, né? Por que não mostra o autor muitos dos motivos? Existiam vários motivos, e um deles era a perseguição dos judeus. Vocês vão ver que Paulo muitas das vezes ocultava, por questões de quê? De perseguição. Muitas das vezes a carta foi ocultada por algum motivo da época. O autor, estou dizendo em relação ao autor, mas em sua veracidade, ela é verdadeira em assuntos escatológicos, em assuntos relacionados à palavra de Deus como verdade. E a gente tem que entender também que essa carta também é exortativa. Ela é uma carta que traz o quê? Encorajamento, estímulo, traz conselho para a sua igreja. Essa carta ela foi direcionada para quem? Para os judeus convertidos ao cristianismo, os chamados novos convertidos, judeus. Mas, como eu já trouxe para os irmãos, né, nos estudos passados, a gente vai ver que tinha muitos ainda judeus que convertiam, só que ainda era arraigado com os costumes judaizantes, carregavam consigo esses costumes. E a gente vai entender por esta carta aqui, que qual foi realmente o significado relacionado a Jesus, como posso dizer assim, o fim relacionado às sombras do passado, né? Que era relacionado ao Velho Testamento e agora o Novo Testamento. Nós vamos olhar aqui também uma relação sobre o que o autor traz, que é um alerta sobre as práticas judaizantes estabelecidas no Velho Testamento e que se cumpriu agora em Jesus. Jesus cumpriu as práticas, cumpriu os sacrifícios. A gente vai também decorrer nessa carta, vamos estar sabendo conhecer sobre isso. E outra coisa, nós temos que entender também que havia uma perseguição. Os judeus estavam perseguindo os cristãos. E a gente vai ver isso pela vida de quem? De Paulo. Paulo era um fariseu. Um dos fariseus, um judeu ferrenho. Era um judeu que carregava a religião em ápice, mas que foi ao encontro de Jesus, pelo chamado de Deus à vida dele. Ele teve uma mudança, se tornou uma nova criatura, e agora com um relacionamento com Deus real, verdadeiro, puro. Ele teve que aprender, mas a gente vai ver que a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Essa é a vontade de Deus do seu povo, a igreja. Vamos começar passando pelos versículos. O versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos observar nessa carta dois pontos chaves. Eu lembro que em Efésios capítulo 2 teve algo relacionado sobre isso. Por exemplo, a primeira palavra, havendo Deus outrora. O que outrora significa? Antes, passado, antigamente. A gente vai entender que o autor já traz em relação aos judeus
um relacionamento falando com eles: olha, aquilo que tem falado antes, o que foi, o que ficou agora para trás, agora nos faz nesses últimos dias. Versículo 2, nesses últimos dias. E temos que entender, igreja, que nesses últimos dias, ele não tem somente um significado relacionado ao presente do momento. Não. Ele tem um sentido escatológico. Sabe o que é escatológico? Refere-se ao tempo da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Vocês já ouviram aquele termo na Bíblia chamado assim, dia do Senhor? Então, esse dia é o dia do juízo, o dia do fim. O dia que irá cumprir toda a tarefa, todo o querer de Deus com a sua igreja. Mas a justiça de Deus não será somente relacionada à salvação da igreja, mas também aos que serão levados ao inferno, ao juízo eterno. Então, nós vamos entender que quando fala assim, nesses últimos dias, é um sentido relacionado ao presente, mas também relacionado ao sentido escatológico, que fala do cumprimento da vontade de Deus. Então, é bem importante salientar esses pontos chaves na palavra de Deus, porque eles têm total firmamento com questão do teor da carta. Então, vamos continuar. A gente tem que entender, igreja, que no Velho Testamento, a gente vai entender que a revelação, o que é revelação? A maneira como Deus se revelava ao seu povo. Era de algumas maneiras, várias maneiras. Entre elas, o que eu venho trazer para os irmãos, as conhecidas, por exemplo, em sonhos. Quem lembra de sonhos? Deus aparecendo em sonhos. A gente vê até, por exemplo, um profeta que foi usado para explicar os sonhos dos reis. Daniel, por exemplo, né? E a gente vê também visões, homens que tiveram êxtase, e tiveram visões. De repente, Deus falou com ele por meio de visões. Em outros momentos, por teofanias. E o que é teofania? Teofania é uma manifestação de Deus. Quando Moisés passou pela sarça ardente. Ou, por exemplo, como posso trazer uma manifestação de Deus? Quando aparecia o anjo do Senhor. A gente vai ver que na Bíblia tem momentos que fala assim, o anjo do Senhor. Então a gente vai ver, por exemplo, quando Abraão, quando Abraão ele chegou e perseverou, né? Ele intercedeu pelo povo que ainda restava em Sodoma e Gomorra. Quem estava ao lado dele era o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é personificado como a manifestação de Jesus naquele tempo. Um outro momento também, que se manifesta teofanicamente, a gente vai ver no momento que Cedraque, Mesaque e Abednego são lançados no fogo, onde aparece uma quarta pessoa junto com eles ali, e o fogo não os queimou, que Deus os livrou. E a gente também, um outro ponto chave também, agora são os dois pontos chaves que são mais abordados no primeiro capítulo de Hebreus, que é relacionado ao quê? Aos anjos. Os anjos também, eles traziam a mensagem de Deus para o seu povo, para Israel. Profetas falavam de Deus, falavam da vontade de Deus, revelavam para o seu povo, comunicavam com o seu povo por meio de profetas. Eles eram usados para isso, propósito para isso, e Deus usava eles. A gente vai ver casos, por exemplo, igual Neemias, que podemos dizer assim, fugiu um pouco, né, do seu chamado. Em certo momento do seu ministério, nós vamos ver Neemias desobedecendo a ordem de Deus. Neemias chegou, Neemias não, me desculpe, irmãos, peço perdão, Jonas, no momento em que ele não quis obedecer a Deus, e ele voltou, tentou fugir de Deus, parou no barco, dentro do barco com o pessoal, dentro do barco lá, né, navegando, teve uma tempestade, o barco, todo mundo pensou que ia morrer, porque aquilo ali ia levar a queda do barco, é um naufrágio, né? E a gente vai ver que, naquele momento, os homens lançaram Jonas do barco. Eu estou resumindo o assunto, pulando o assunto.
Mas a gente vai entender que depois do peixe grande, a Bíblia não fala que é uma baleia, tá? Engoliu esse Jonas dentro da barriga do grande peixe, né? Teve o seu período ali, depois foi lançado na beira do mar, depois ele voltou pelo propósito que Deus tinha constituído na vida dele, e ele cumpriu. Ou seja, a ordem de Deus é uma ordem imperativa, é ordem, ele manda e faz. Por isso que eu creio num Deus soberano, um Deus que determina as suas coisas. A vontade dele é soberana. Então Deus, ele vai cumprir as tuas promessas, vai cumprir a tua palavra. Continuando, igreja. Então, de várias maneiras a gente vai entender que no Velho Testamento Deus se revelava para o seu povo. Só que a gente vai ver aqui, agora no versículo 2, que nesses últimos dias ele nos falou por meio de quem? Seu Filho, Jesus. O autor mostra claramente que a revelação de Deus em Cristo é maior que a revelação do Velho Testamento, porque o papel de Jesus foi superior. Jesus veio para cumprir a vontade. O Messias era a promessa de Deus para o seu povo, e é através do Messias que é cumprir as promessas, todas as promessas. Ou seja, o povo, os homens estavam ainda arraigados com essas coisas. Eles queriam que Deus continuasse manifestando dessas outras maneiras. Mas a gente vai ver que a morte de Jesus na cruz cumpriu essas maneiras. Já não é mais por essas maneiras, mas é pelo sacrifício de Jesus na cruz, que foi o ápice da consumação. O que Jesus disse ao Pai na cruz? Está consumado. Cumpriu. Olha só, um outro ponto muito importante, a gente vê que a gente relaciona o passado, o Velho Testamento, agora o Novo Testamento, nesses últimos dias, por quem ele falou, e a gente vai ver também que foi de muitas vezes, sabe por que muitas vezes, igreja? Olha só, esse muitas vezes, que aqui fala, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, vem relacionar o que? Aos sacrifícios que eram realizados pelos judeus, pelo povo hebreu. Que tipo de sacrifício? Quando vinha o homem, ele vinha e entregava, o sumo sacerdote fazia, né, o sacrifício com um animal puro, não é um animal impuro, era sempre separado os melhores para o sacrifício, mesmo não sendo perfeito. Então os sacrifícios eram repetitivos, todos tinham que fazer todo dia o mesmo sacrifício. Por quê? Porque era imperfeito, era incompleto. O homem tinha que perdoar os seus pecados por meio de sacrifícios, que era feito todos os dias. Era o sacrifício de animais, mas não era o sacrifício salvífico. Olha a diferença. Eles estavam pedindo perdão por meio desses sacrifícios, mas não era uma salvação. Não tinha essa relação. Quem foi o sacrifício completo, perfeito, soberano, foi na cruz. Jesus fez o sacrifício completo. Acabou. Não é mais por animais. E o sacrifício de Jesus é um sacrifício que é para perdão de pecados, mas também é para salvação. Esse é o grande ápice diferencial. Então o papel de Jesus foi mostrar que, mas por meio do sacrifício de Jesus foi definitivo, que foi completo, perfeito, superior. Não tem outro sacrifício, não tem outra maneira que o homem não seja salvo, se não ser pelo sacrifício de Jesus. Então a gente leva em consideração muitas das vezes, a pessoa fala assim, isso é um termo popular, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só existe um caminho, e único caminho, que é por meio de Jesus. É Jesus. Mas infelizmente, a gente vai ver hoje,
dentro de denominações que muitas das vezes se titulam cristãos, que colocam Jesus em segundo plano, ou excluem de vez Jesus no teor do culto. E isso é um perigo, isso é uma heresia, igreja, heresia. É o que eu falo com vocês, se tiver tudo sobre Deus, mas se não tiver Jesus, olhe duas vezes, sabe? Porque Jesus veio para cumprir isso mesmo. Hoje a gente vai ver denominações que, sabe, colocam Jesus em segundo plano. Eu vou dar mais detalhes sobre isso mais à frente, mas segundo plano. E como coloca segundo plano? De várias maneiras, trazendo costumes judaicos para dentro da igreja, mostrando que o sacrifício de Jesus não foi completo, e que precisa ainda continuar com esses ritos, com esses amuletos que carregam, para determinar um relacionamento com Deus. Não tem lógica, e não tem base. Muitas das vezes a gente olha para esse pessoal, comunidades, e eu acho que falta a carta de Hebreus. Eu acho que falta a carta de Hebreus na Bíblia deles. Porque é comum, né? Hoje você vai ver denominação de homossexual e que arranca fora, né, na Bíblia aquilo que lhe apraz. Aquilo que condena ele tira da Bíblia, o restante aceita. Isso é verdade? Não. Falsidade. E outra coisa, você pode arrancar a Bíblia toda aqui, ó. A palavra vai se cumprir. Amém. Continuando, igreja, dando teu ao assunto, a gente vai ver também que foram de muitas maneiras. Como eu falei antes, né? Sonhos, visões, teofanias, anjos. A gente vai falar mais sobre anjos daqui a pouco, profetas. E uma das coisas interessantes também é eu não sei se os irmãos são familiarizados, porque isso aqui, como eu estou fazendo com vocês, são revelações. Isso aqui é um estudo que estou fazendo da bibliologia reformada. E fala também, por exemplo, do chamado Urim e Tumim. Alguém já falar sobre isso já? Urim e Tumim. Vou trazer uma explicação sobre o que é Urim e Tumim. E isso era o meio que Deus revelava ao seu povo, tá? No Velho Testamento. Velho Testamento, gente. Ó, o sacerdote trazia um peitoral adornado por 12 pedras preciosas. Aí, se os irmãos querem analisar depois, eu não vou estar adentrando muito no assunto, mas em Êxodo 28, do 15 ao 28, Êxodo 28, capítulo 28, 15 ao 28, fala relacionado sobre esse assunto. Vamos lá. Tal peitoral tinha um formato de bolsa e dentro estava o Urim e Tumim. Aí vem, ó, não se sabe, olha você vê, o que a Bíblia não fala, a gente não diz. Ó, não se sabe ao certo o que era o Urim e Tumim. Acredite-se, supõe que eram duas pedras, talvez preciosas, mediante os quais se buscava conhecer a vontade de Deus. Aí tem versículos que acontecem o uso do Urim e Tumim. Então tem Números, capítulo 27, verso 21. 1 Samuel 28, versículo 6. Esdras 2, 63. Se os irmãos tiverem curiosidade depois da mensagem, depois eu passo para os irmãos. É interessante que o meio que eles usavam, né? Deus queria, eles usavam esse meio para revelar a vontade de Deus. Era um meio, é bíblico, está na Bíblia, não tem como fugir? Não, está na Bíblia, é verdade. Então, era um meio que Deus revelava ao seu povo. E isso além de sonhos, visões, teofanias, anjos e profetas. Além disso aí não tem mais nada não. Tá? A gente vai ver, por exemplo, a história de Saul, que usou uma maneira de comunicar com o profeta Samuel de maneira errônea. Ele foi até o profeta, até uma pitonisa, que é uma adivinha, né? Vou dizer assim, eu vou trazer talvez um tema kardecista, né? Que é o tema de hoje, né? Ele foi buscar comunicar com Samuel, que já estava morto, sobre qual seria o que ele deveria fazer. Ele foi alertado sobre isso. Deus condena esse tipo de coisa. A pessoa procurar contato com os mortos. A palavra de Deus fala que, ó, morreu
Acabou. Agora é só um dia do Senhor. Não tem. Então a gente tem que entender aqui dentro desse assunto que tem muitas coisas que no Velho Testamento aconteceu de erros. Sabe por quê? De erros, igreja. Não é porque a Bíblia erra, não é isso. É porque a Bíblia, é o que eu falo, uma coisa que eu sempre chego com meu pai falei: meu pai, a Bíblia, ela não esconde nada embaixo do tapete, nada. Ela é verdadeira. E os erros dos homens não é erro de Deus, não. Não é erro de Deus, não. Então a pessoa tem que tomar isso em veracidade no coração. Crer no Senhor, crer na tua palavra. Estou continuando aqui, olha. Então a gente vai ver que Jesus, olha para você ver, olha que maravilhoso. Eu acho maravilhoso essa parte da Bíblia, irmãos. Olha só, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Não é uma expressão mais ou menos, não, uma expressão exata do ser de Deus. Muitas das vezes a gente vai ver o público unicista, né, que separa a essência de Deus. Deus Pai, aí tem o Deus Filho e Deus Espírito. Não, os três são um, os três se formam um. É Deus, Filho e Espírito Santo. Os três são um. A essência de Deus está entre os três, que são um. O homem, pela capacidade dele, pela capacidade limitada, ele não consegue compreender. Como um homem pode ser três, né? Mistério. Mas a gente vai buscar, dentro da palavra de Deus, entender uma coisa impactante mais ainda. Como um Deus maravilhoso deixa a sua glória no céu e vem habitar neste mundo. Como ele vem conviver na forma de homem, sendo ele 100% Deus, 100% homem, habitar neste mundo, conviver neste mundo, durante os seus anos de vida, que foram 33 anos de vida, 3 anos de ministério. A gente vai ver que Jesus, em forma, Deus se fez homem, personificado. Ele, a maior sabedoria, não houve nenhum homem depois. A gente vai ver que antes, o único homem que habitou na terra, que tinha grande sabedoria, era quem? Salomão. Mas depois disso veio um homem que tem a total sabedoria, porque é a expressão exata do ser de Deus. Ele que é criador de todas as coisas, ele que é o princípio e o fim, soberano. Então a gente vai ver que na forma de Jesus, sendo ele 100% homem, 100% Deus, ele habitou neste mundo. Imagina as pessoas indagando ele, sendo ser soberano, a maior inteligência, sabedoria. E a gente vai ver que dentro da Bíblia, você vê Jesus, a maneira que ele agia, né? Era uma maneira assim, esplêndida. Não tinha um momento em que Jesus fugia de alguma coisa. Ele sabia lidar com qualquer ocasião, que ele é Deus. Mas o homem é falho. A gente vai ver os discípulos, Jesus passando raiva com os discípulos. Esse seria, eu acho, muito estresse, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, Pedro, né? Pedro era um homem complicado, eufórico, perdia a cabeça fácil. E isso até em Atos, a gente vai ver relatos relacionados a isso. A gente vai ver Pedro, muitas das vezes, agindo de maneira errada. Pô, chegou um momento que Jesus fala, não faz isso, ele faz. Você vai me negar 3 vezes. Ah, não vou não, Jesus. Ah, não. Fica calmo, Pedro, fica tranquilo aí, eu vou resolver. Isso aqui é só uma metafórica, tá, gente? Aí você vê Pedro tirando a espada e cortando a orelha do soldado. É complicado. A gente vai ver que eu imagino porque tem versículo bíblico que fala que Jesus, ele, em certos momentos, ele se ausentou. Sabe por quê? Quando fala isso, é porque eles tiram um tempo para ficar sozinho. Subiu o monte, está lá os discípulos dormindo. Aí eu imagino, né? Com Deus. Mas é isso. Então a gente tem que entender que a manifestação de Jesus, a maneira que Jesus trouxe é a maneira perfeita para ensinar. Toda a trajetória do ministério terreno aqui, ele curou,
Ele fez milagres, mas Ele ensinou e trouxe ensinamento para hoje, para a igreja de hoje, para a gente saber lidar em qualquer situação. A irmã hoje está dando estudo baseado no livro que a gente está acompanhando, sobre discípulo. A gente vai ver que quem foi o exemplo aí para conosco? Foi Jesus. Não teve um homem perfeito. Ele é perfeito. Somente Ele é perfeito. Porque Ele é Deus. A gente vai ver aqui também, dentro do versículo, no segundo versículo ainda, que aqui fala que foi constituído herdeiro. Sabe por que herdeiro, igreja? O título herdeiro é atribuído a Cristo em sua manifestação na carne, pois fazer esse homem revestir-se de nossa própria natureza, Ele recebeu para si essa herança, a fim de restaurar em nosso favor o que fora perdido em Adão. Por isso que tem versículo na Bíblia que a gente quando fala sobre um segundo Adão, o último Adão. Quem foi? Jesus. Adão foi o primeiro homem, foi criação de Deus. Foi por base de Adão que veio a multiplicar a criação, sendo agora o quê? Um ser corruptível. Um homem pecadores, hoje pecadores. Mas veio aquele que veio tomar o lugar de Adão, mas sim para um cumprimento de salvação. O homem nascido puro, perfeito, sem pecado, foi Jesus. E foi o papel de Jesus. Por isso que Paulo traz essa definição de segundo Adão, de último Adão em algumas traduções. Mas é relacionado a isso, porque ele é o herdeiro de Deus, é o filho de Deus, é aquele que dentro do sangue, Noé, Davi, dentro da genealogia, viria a nascer o filho da promessa, o Messias, que tanto os judeus aguardavam. Mas a gente tem que entender que durante os estudos passados, que a gente passou nesses dias, que os judeus só não sabiam de uma coisa. A gente vai entender que o judeu é um povo que vivia nesse momento, nesse ápice de tempo, numa prática religiosa danada. E você vê Jesus ensinando aos mestres da lei. E a gente vai ver aqui também que Jesus, ele cumpriu essas leis, cumpriu o papel. E os judeus não compreendiam uma coisa ainda sublime, que a salvação viria a ser para os judeus e não judeus. Para o judeu isso era uma infâmia, era difícil de acreditar, não achava possível um não judeu ser salvo, ser parte da família. Mas Deus é Deus. Versículo 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui o autor nos traz um contraste em comparação entre o judeu, entre Jesus e os profetas, e também a relação das práticas judaicas do Velho Testamento. A revelação que os judeus tinham do Velho Testamento, elas não estavam erradas, igreja. As revelações não estavam erradas. Mas agora Deus falou de forma definitiva, superior, por intermédio de alguém que é a expressão exata do seu ser e da sua glória. Então o cristianismo, igreja, é o judaísmo consumado. Por isso que dentro da nossa linha do pacto da graça, nós reformados, nós cremos que Israel e a igreja é um povo contínuo, é o mesmo povo. Dentro da linha dispensacionalista, separa, como se houvesse um povo em Israel que era separado e agora um povo que é a igreja. Então a gente vai ter duas salvações,
não é? Aí que vem mais uma contradição. A gente vai ver os sacrifícios que não eram salvíficos, mas agora na igreja o sacrifício salvífico. Então como é que fica? São sacrifícios que não são salvíficos e o de Jesus que foi total. Esse povo então é jogado de lado. Não tem salvação. Por isso nós cremos dentro dessa linha. Olha, igreja, sabe o que acontece hoje em dia? Vamos trazer um pouco mais para o âmbito panorâmico da coisa, né? Aqui hoje. Nós vemos alguns que se dizem até evangélicos, né? Não dá para definir se isso é evangélico, né? Mas eu vou usar esse termo, tá? Que trazem práticas judaizantes atribuídas ao Velho Testamento dentro de comunidades, sabe? Para os tempos de hoje, os elementos do Velho Testamento, a gente vai ver, por exemplo, eu conheço, vou citar nomes de comunidade que traz a arca, uma imitação, né? Uma arca da aliança e bota no meio do altar lá e as pessoas se prostram sobre ela. Dá para entender? E a Bíblia é explícita, porque Deus consumiu isso tudo. Ninguém viu. Aí vê as pessoas adorando aquilo, botando fé naquilo, uma fé morta. Está morto. A nossa fé é uma fé que morreu e ressuscitou. Ela é eterna. Agora a gente vai ver aqui um outro ponto também. A gente vai ver pessoas vestidas como sumos sacerdotes dentro de igreja. Aí eles pegam os panoramas, igual eu falei aqui, né, do Urim Tumim. Eles analisam como era, porque a Bíblia ela é bem explícita nesses detalhes, né? A gente vai ver que durante o Velho Testamento, né, até Gênesis, fala de tudo que era feito, o tamanho que era, né? A gente vai ver quando foi a construção da Arca de Noé, o templo de Salomão. Eu vou entrar nesse assunto. A gente vai observar que até a maneira de vestir está sendo igual ao povo hebreu do Velho Testamento, judeus. E mais ainda, a maneira como se vestir é mais clássica ainda do que o dos judeus ortodoxos, porque era baseado naquele tempo, no Velho Testamento. Outra coisa também é ver pessoas carregando o cajado de Moisés da igreja. Aí quer dividir, eu não sei por que não tentaram ir na praia para tentar levantar o cajado, tentar dividir o mar ao meio. Isso é brincadeira, irmãos. Mas é complicado. Outro momento também, a gente vai ver agora o cidadão construindo um templo de Salomão. Templo de Salomão. Aí eu falo, o que a pessoa está procurando com isso? Aqui, é que eu falo, nesses lugares eu acho que eles não leem a carta aos Hebreus, eles devem pular a carta de Hebreus, eles devem fazer qualquer coisa. Na verdade, porque normalmente nesses lugares que eu estou falando, os irmãos compreendem que estão aqui, normalmente é aplicada uma outra teologia, né? Baseada em âmbito financeiro, né? Então eu já entendo que o foco não é Jesus. Então o que eu falo para vocês, nesses lugares, a pessoa fala assim, gente, nesses lugares em que tem essas coisas no meio, sabe o que isso mostra? Mostra a verdade do que eles são. Mostra, sabe o que? Mostra que estão tirando fora o sacrifício de Jesus, a revelação de Jesus por meio de Deus. Estão tirando. Por quê? Porque não tem ligação. Jesus cumpriu isso tudo e veio o homem novamente trazer as sombras do passado para a atualidade. Então a gente vai compreender que a verdade, para aqueles que têm conhecimento, aqueles que buscam a palavra e lê a palavra, é clara. Mas aquele que não quer enxergar vai viver desse jeito. É igual a gente comentou aqui no estudo, né? E o que Paulo fala, levado por ventos de doutrinas. Mas nós vamos ver aqui, cara, igreja, que sabe o que é isso? Isso é caminhar para trás, é retrocesso, é voltar para trás. Parece que, como eu falei, a carta de Hebreus não está nesse pessoal. A gente vai ver um outro ponto importante, que é a relação, igreja, à purificação de pecados. A purificação de pecados foi através de Jesus. É a sua morte na cruz que Deus consumou.
terminou a obra da redenção prenunciada no Velho Testamento. Redenção. Então, igreja, por isso que é muito importante a gente ter uma vida ativa, tanto em oração, mas como leitura da palavra de Deus. Sabe, isso é pregado em muitos lugares. Por exemplo, gente, se você quer viver bem com Deus, faz leitura da Bíblia, busque em oração o Senhor, tenha relacionamento com Deus. Olha, com isto, este ensino nos mostra que quebra de vez, sabe, em relação às pessoas que existem, que acham que existe uma outra revelação superior. Não existe. Jesus é a revelação superior, definitiva. Como, por exemplo, no ver sonhos, visões, revelações, e visto de forma de Deus falar ou expressar mais que a própria Bíblia, que é a palavra de Deus. As pessoas têm que buscar uma coisa fora da Bíblia, e nessa atualidade é complicado. A gente vê pessoas na Bíblia que foto, isso aí na rede social, tu vê as pessoas no Facebook, que muitas vezes está postando, por exemplo, uma foto de alguém enfermo e digita lá, digita amém. Até porque a palavra amém, né, tem sentido assim seja, na tradução. A gente vai entender que não tem sentido nenhum. Eu estou falando isso numa questão assim de falta de conhecimento. Mas o mais falta de conhecimento não é isso. É quando as pessoas entram nos comentários, você vê aquele rochedo de gente, né? 5.000 comentários lá. Amém, 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 amém. Aí poucos, são poucos. Aparecem alguns que falam assim, vamos orar. Quem é o nome da pessoa? Eu quero orar por ela. Então assim, são situações, né? E outro ponto importante também, a pessoa está no seu momento emocional triste, ou às vezes com um momento de consolação, né, na vida da pessoa, a pessoa chega assim na Bíblia, posta alguma coisa e fala assim, tem grupos, tá, igreja? No Facebook, já vi muitos. Eu acabo participando deles, nem porque eu quero, porque eles me colocam no grupo, entendeu? É complicado, mas vamos lá. A gente vai ver que dentro do grupo está a pessoa assim, eu estou muito triste hoje. Por favor, fale-me algo de Deus. Então a pessoa acha que... eu estou falando do âmbito da questão dessa afeição, não é da palavra, falando assim. A pessoa quer ouvir alguma coisa de Deus, mas a pessoa quer ouvir o que ela quer ouvir, não porque o que Deus quer falar com ela. Aí só que as pessoas é importante entender que para ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia. Vai lá, lê a Bíblia. Aí você quer ouvir a voz de Deus, uma voz de Deus em alta intensidade na sua vida. Lê a Bíblia em voz alta. Ponto. Sabe, irmãos? Hoje o povo está como Deus fala, o povo perece por falta de conhecimento. A defesa do Evangelho, o estudo apologético, nos ensina o que a palavra nos ensina, nos capacita. E ela é defesa para qualquer seta do maligno. Amém. Amém. Então não existe outro ensino que possa superar a Bíblia. A Bíblia é a verdade expressa por Deus. Jesus é o verbo, é a palavra. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem doar seu tempo lendo a Bíblia. Muitas vezes realmente não tem uma vida com Deus. É complicado. Sabe? Uma frase de Augusto Nicodemos: você querer viver à base de revelações, visões, é você querer voltar o tempo no sinal de fumaça, depois que você descobriu que tem celular. Mas a gente olha assim, e a pessoa vai para a igreja. Qual o intuito da pessoa ir para a igreja? Muitas vezes a pessoa quer ir para dentro da denominação para milagres acontecer na vida dela. Eu quero curar essa enfermidade. Eu quero que Deus faça isso na minha vida. Eu quero que Deus faça isso. A diferença? Eu quero que Deus faça isso. Não é assim que funciona. Deus é soberano. Deus é Deus. Deus, a vontade dele vai se cumprir pela vontade dele, por meio da palavra de Deus.
Então a pessoa quer simplesmente apaziguar uma situação no coração, quer suprir uma coisa superficial na vida dele, para agradar a si mesmo, não é a Deus não, tá, gente? Aí se perde, né? Por isso que em muitos desses lugares você nem se ouve aqueles versículos, né? Qual foi o sentido da criação do homem? Qual foi? Para louvor da glória de Deus. Continuando, vou dar uma agilizada aqui. Vamos dar uma atenção agora no versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos parar por aqui. Do versículo 4, irmãos, até o versículo final do capítulo 1, versículo 14, o autor ele vai adentrar sobre o assunto relacionado a comparar Jesus e os anjos. Sabe por que o povo, o autor trouxe isso em relação aos hebreus, sobre a questão dos anjos? Porque eles criam nos anjos. Assim, na questão da, como posso dar uma definição, pelo seu papel na Bíblia. Eles meio que adoravam eles, né? Não é bem adoração, não vou usar esse termo, mas meio isso, uma grande estima, vou usar esse termo. Mas a gente vai ver, sabe por quê? Porque o que leva os judeus, né, a crer nessa exposição é quando foi entregue as tábuas da lei, os chamados 10 mandamentos na Bíblia. Quem escreveu foi Deus. Isso na primeira vez, tá? Porque na segunda vez. Na primeira vez Deus escreveu nas tábuas da lei. Mas quem entregou as tábuas a Moisés? Quem entregou as tábuas a Moisés foi os anjos. Então, se você decorrer nesse versículo baseado em Gênesis, vocês vão olhar, vocês vão encontrar lá. Então, os judeus tinham uma estima muito grande pelos anjos. Vocês podem ver que esse tinha até imagens, né, relacionadas a anjos, né? Isso no Velho Testamento. E a gente vai ver também, em outros momentos, anjos que tinham papéis fundamentais, tudo para cuidar do povo de Deus. Mas a gente tem que entender que os anjos, eles têm um papel. Vou pegar outro papel aqui. Isso agora rapidinho. A gente vai observar que os anjos eles tinham um papel fundamental, que era de obediência a Deus. Eles são servos de Deus. A gente vai ver Jesus, né, em certo momento com Pedro, né, naquele momento que eu estava comentando com vocês, quando ele cortou a orelha do soldado, né, ele curou. Ele fala: se eu quisesse, Pedro, eu trazia uma milícia de anjos. Isso aí é uma galera, tá, gente? Não é poucos não. Não é poucos não. É uma boa quantidade. Mas vamos observar que os anjos têm o papel deles, mas Jesus é o papel superior. Até porque os anjos são servos de Jesus, porque Ele é Deus. Então vamos observar aqui que por que essa necessidade? Os anjos tinham um papel muito importante em relação à revelação do judaísmo, que foi que eu te falei, que eu falei com a igreja, em relação às tábuas da lei de Moisés. E havia um reconhecimento em relação aos anjos. A gente vai ver aqui em Atos, capítulo 7, verso 53. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá. Não está muito longe. Eu estou acostumado, eu estou para comprar a Bíblia no tamanho maior, né? Dessa versão aqui. Eu estou sofrendo um pouco com essa pequena. Estudei tanto com a Bíblia grande. Mas amém. 7 o quê? Atos capítulo 7, verso 53. Diz assim, Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Eu vou ler o contexto, tá? Verso 52. Verso 52 e 53. Qual dos profetas de vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo,
Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ele está falando aqui, o autor aqui, nesse momento aqui, está falando em relação aos judeus. Então a gente vai ver no Novo Testamento uma ênfase relacionada aos anjos, seu papel, e isso já do Velho Testamento, aos judeus. Outro versículo, vamos lá, Gálatas capítulo 3, verso 19. Gálatas antes de Efésios, depois de Coríntios. Gálatas capítulo 3, verso 19, diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, Jesus, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então vamos ver o papel. Os anjos tinham papel de mensageiros, ministros de Deus. Uma coisa importante também, igreja, é que a gente tem que entender que anjos, eles são imortais, não eterno. Eterno é só Deus, princípio e fim. A gente vai entender também um ponto interessante também, que anjos são mutáveis. Eles mudam de opinião. Quando eu falo mutável, né? A questão do imutável, por exemplo, Deus não muda de forma, não muda também de aspecto, né? Ele não tem, embora nós temos sentimentos, né? Por exemplo, uma hora eu estou triste, uma hora eu estou feliz. A gente vai ver que Deus não tem. Ele é imutável. O anjo sim. Por quê? A gente vai ver isso por onde? Pela queda de Satanás, o diabo, e que levou um terço da parte dos anjos do céu, da sua astúcia. Se ele levou um terço, imagina um pecador. Então a gente vai entender que esses anjos tinham livre-arbítrio, os anjos. Mas eles procuraram a sua justiça. A gente vai entender que na palavra de Deus fala que no fim dos tempos, né, no dia do Senhor, serão lançados no inferno o diabo, Satanás e os anjos caídos, os seus anjos. É a consequência. Teve uns anjos que veio na terra e teve relação com as mulheres, não teve um negócio assim? Rapaz, isso aí não é. Não. É interessante eu abordar assim. Você fala dos nefilins, né? O povo nefilim, né? Fala que o anjo desceu, né? E teve relação com as meninas, as filhas do Senhor. Eu não lembro do versículo em si de cor, mas eu lembro que isso é do início. Mas vai falar que tem relação de nascer os gigantes. Depois fala disso também. Não é isso. Não. Não fala os anjos. Esse anjo, dentro de Moisés, foi Moisés que escreveu, né? Ele trouxe uma definição daqueles que são homens de Deus, dentro daquela definição lá que ele colocou. Não foi que anjo veio do céu e relacionou com mulher, não. Até porque a gente vai entender que a Bíblia mesmo se explica por ela mesma, que a gente tem que falar. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Então a gente vai entender que os anjos são seres espirituais. Então, como a gente consegue, né, criar esse relacionamento de um ser mortal, né, em carne, com um ser espiritual? Então dá para já cortar um pouco mas tem fundamentos heréticos para isso, tá? Que criam linhas relacionadas a isso aí. É uma coisa complicada, mas a defesa do evangelho, a apologética, né, que eu comentei com vocês, veio para sustentar uma defesa verdadeira por meio da palavra de Deus. Mas continuando, a gente vai ver também que o autor de Hebreus também mostra que os anjos são servos de Jesus Cristo. Cristo é o Senhor dos anjos. O autor desmitifica o papel dos anjos. Sabe, a gente vai ver que hoje tem muito essa questão de misticismo nas igrejas. Sabe? A gente vai ver, igual Romanos, né? Eu falo dos romanos de hoje, tá? Os romanos de hoje. Eu já romano. Monumentos de anjos, né? Faz uma forma de anjos. Trombeta. Essas coisas, sabe? E outra coisa, mas o mais profundo não é isso não. Não é isso não. A
gente vai ver, por exemplo, os Mormons. Foi por base de um tal anjo que nasceu o mormonismo, né? Eu vou aplicar. Joseph Smith, Mormon, né? Ele teve um dia que ele acordou e no lado da cama dele apareceu um anjo para ele. Anjo, tá? Entre aspas. E esse anjo chamado, o nome desse, tinha até nome o anjo. O nome dele é Moroni. Olha o nome do anjo, Moroni. E que ele trouxe uma revelação para ele. Complicado, né? Jesus cumpriu a tua palavra. Aí veio um anjo para falar outra coisa com ele. Uma coisa que, e sempre uma coisa que veio para acrescentar algo relacionado a uma heresia. Nunca sobre Deus. Nunca sobre uma ordem direta de Deus. Uma coisa que tem a ver com a palavra de Deus. Sustentar a tua palavra. Não. Aí eu falo assim, tem cuidado. Eu não vou dizer assim, aqui na frente, que possa aparecer um tal anjo no seu lado e falar com você. Tá? Mas muitas das vezes são os enganadores. A gente vai ver que os demônios, chamados anjos caídos, né? Eles são anjos também, né? Isso eu falo assim na sua natureza, né? Então é um cuidado que tem que ter. E não foi só com o Joseph Smith não, tá? No mormonismo não, teve uma galera. Eu estava há poucos dias estudando, fazendo uma pesquisa na internet, e eu encontrei uma pesquisa relacionada à igreja romana, né? Acho que é um frei, na época, não sei se é frei, bispo já, eu estou querendo lembrar o nome do tal santo lá, mas não estou conseguindo me recordar. Mas é complicado. Mas a questão toda é que vai ter um momento que tal anjo apareceu para ele e falou com ele. O anjo chegou para ele falando alguma coisa relacionada a alguma coisa que ele tinha que fazer, mas que era contra o chefe deles lá. Acho que era um bispo na época. Aí ele foi e chegou para o bispo e falou com ele que o anjo falou com ele para fazer isso, aquilo, para não acreditar no que você falava. Eu fico até em dúvida se isso era um anjo mesmo. Sabe por quê? Porque eu estava batalhando contra o cara, né? E aí o cara falou que na próxima vez que ele aparecer, você fala com ele para ele comer as bolotas na sua boca. Foi um negócio assim, entendeu? Eu não consigo nem me lembrar, porque era um termo que eles usavam na época, né? Eu entendi que, tipo assim, manda chispar, né, o anjo, vamos dizer assim. Aí aconteceu que, dentro do relato, tá, gente? Isso é um relato, aconteceu de um cara naquela época. Isso faz muitos anos. E a gente vai ver que esse cara depois voltou e encontrou com esse anjo de novo, que disse que era anjo do Senhor. Na verdade, ele trouxe uma definição de anjo do Senhor. Ele falou que era um anjo que veio para falar isso com ele. E acabou que o rapaz fez o papel que ele pediu, que o bispo lá mandou ele falar, né? Ele falou do mesmo jeito que falou, né? E o anjo ficou enfurecido e sumiu. Aí disse que no momento que ele ficou enfurecido e sumiu, houve um terremoto e rochas caíram lá do lugar lá. Mas o que eu estou falando, gente, são relatos, são histórias, coisas que foram contadas, entendeu? Não dá para levar como veracidade isso não. Mas a gente vai ver que acaba endeusando um tipo de anjo, acaba relacionando o anjo. A mensagem de Deus se cumpriu em Jesus. Jesus para cumprir a promessa como Messias de Deus. A gente vai entender que tudo agora é por meio da palavra de Deus. A revelação que nos é revelada hoje é por meio da palavra. Então a pessoa às vezes está caçando revelação, aí vem os chamados Kodak, né? Crente Kodak, né? Que vai para a igreja para buscar revelação, mas para ouvir a palavra não quer, está dormindo. Vai fazer amém, amém. Irmãos, eu fiquei triste no dia desse, sabe por quê? Porque essas coisas são tristes dentro do meio. A gente vai ver uma igreja que pregava uma heresia pesada. Eu não vou entender o assunto em relação a Adão e Eva, mas a gente vai ver que tinha alguns irmãos, algumas pessoas na igreja que ficavam assim, amém, amém. O cara falando uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada da Bíblia, acrescentou muito. E quando a pessoa acrescenta uma coisa, a pessoa até engana bem, né? Mas quando acrescenta muito, já vira barbaridade. Então, a pessoa lá, amém, amém, é uma pessoa que não quer ouvir a palavra, que não quer dar atenção à palavra de Deus, quer ouvir qualquer coisa. Vive em religião, mas não vive na palavra. É triste, igreja. Vamos continuar aqui o assunto. Mas por que Jesus é maior que os anjos então? Só para dar uma continuidade, a gente vai ver também anjos relacionados a outros assuntos, tá? Ou um assunto mais complicado que eu acho assim, é o anjo da guarda. Alguns falam que tem um anjo. Já viu o filme já? Isso é bem doutrina romana, tá?
vem basear, por exemplo, que tem um anjo da guarda, um anjo que te acompanha na sua vida. Ele fica no seu lado a sua vida toda. Eu estava assistindo até um filme do Mazzaropi. Mazzaropi é um comediante típico. Sim. O nome do filme é Sai da Frente. Isso. Aí teve um momento que ele estava no carro. É até cômico, né, igreja? Ele estava no carro, ele andou, ele estava correndo com o carro dele um canebeque todo pelos pedaços, né? Ele entrou no túnel correndo com aquele canebeque. Aí uma voz falava para ele assim, eu esqueci o nome dele, cara, porque no filme é outro nome, né? Não é o nome dele. Mazzaropi, eu vou falar, Mazzaropi. Aí ele foi, aí ele tá assim, você falou comigo? Tinha um homem do lado dele, não, eu falei com o senhor não. Aí ele foi e falou assim, Mazzaropi, se você continuar desse jeito, eu vou parar e eu quero pular fora. É engraçado, né, gente, mas assim, sabe, esses fundamentos são fundamentos sem nexo. A palavra de Deus fala que os anjos acampam ao seu redor, sabe? O papel dos anjos agora é cuidar da igreja. Na questão seguinte do cuidado da vontade de Deus, o que Deus quer. Por isso que a palavra de Deus fala que o inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando brecha, mas os anjos de Deus acampam ao seu redor. Olha só o contraste. Sim. Tem gente que fala que Miguel, não sei o que, é o próprio Jesus. O anjo Miguel é Jesus. Relaciona o arcanjo Miguel com Jesus, né? Isso sempre. Engraçado, ele montou café, a gente vai ver também comunidade que não falou mais aqui. com a espada, Mas dá uma ênfase ao arcanjo Miguel, a chave do arcanjo Miguel. Eu não vou entrar, não vou falar onde que é, mas assim, é complicado. Dá uma ênfase no anjo, mas Jesus, ó, fica de lado. Falando em invasor, mas aí, nós entendemos na Bíblia que, sabe, essas coisas são claras, igreja. Essas mentiras são claras. E quando a pessoa tem o conhecimento da Bíblia, ele foge disso. Foge disso. Não dá atenção para isso. Sabe por que você discutir com as pessoas? É discutir com o morto. É discutir com uma pessoa que está perdida. É discutir com um povo que não quer viver de comunhão com Deus. Sabe? É triste. Então a gente nem perde tempo. Porque a palavra tem que ser pregada. Agora ficar discutindo com essas questões é perder tempo. Almas estão aí se perdendo, a gente tem que pregar o Evangelho. Olha, por que Jesus mora com os anjos estão? Então, versículo 5 ao 6. Pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? A gente vai ver aqui, ó. Eu te gerei. Jesus foi gerado por Deus. Ele é Deus. E a gente entende que ele gerou. E o que? Todos os anjos o adorem. Todos os anjos o adorem. E sabe de onde vem essa interpretação aí? Eu lhe serei pai e ele me será filho. Novamente, vem baseado de Deuteronômio 32:43. Isso no Velho Testamento, né? E a gente vai ver que o autor aqui, ele relacionou a interpretação, né? Algo que foi, por isso que a gente fala assim que Jesus cumpriu mesmo, porque tudo que era manifestado a glória de Jesus no Novo Testamento é descrito no Velho Testamento. Por isso você vai encontrar diversos versículos que são chamados versículos messiânicos, por base disso. Anjos de Deus é criação de Deus. Olha a diferença. Os anjos são criação de Deus. Jesus é a forma de Deus humana. Gerado, não criado. Isso. Gerado, não criado. Posição que ocupa. Olha a posição de Jesus, versos 7 e 8. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e certo de equidade,
é o cetro do seu reino. O Filho que amou a justiça. Então a gente vai entender que os anjos são os seus ministros. E Deus usa ele como quer. É criação de Deus. O Filho é gerado da sua essência. Igual o que está escrito aqui no verso 3, que ele é o resplendor da glória. É a expressão exata do ser de Deus. Os anjos não. É a criação de Deus. Tem o seu papel na criação de Deus. Então é bastante atentarmos que o que o autor está trazendo aqui é mostrar a diferença. Olha, o papel de Jesus é esse. E dos anjos são esses, tá? E tem que entender que Jesus, o Filho de Deus, é Deus em sua essência. Ele é Deus. Ele é o Criador dos anjos. Então tem que tomar um cuidado. Isso que vai trazer importância. Qual a importância de Jesus, então? Trazer isso para os judeus, né? Para os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo aqui. Parar com isso. Não os anjos mais, não é os sacrifícios. Não é isso mais. Jesus cumpriu isso. Agora o nosso papel é outro. Olha, verso 9. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse óleo de alegria vem definir a unção, ao ser ungido. Então nós vamos ver aqui que o Filho que amou a justiça, ele amou a justiça e desprezou o que? A iniquidade. Ele é ungido. Olha, e quando fala de companheiros aqui, ó, no verso final, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Está relacionado às hostes celestiais, tá? Relacionado ao fundamento relacionado à criação dos anjos e de Jesus. Os companheiros são as hostes celestiais. E isso está definido toda a criação, tá, dos anjos, até mesmo de Satanás. Aí por isso que o autor está trazendo isso, pela questão do seguinte: às vezes pessoas, sabe, olham para o popular, né? Vê Deus versus diabo. Já viu isso já muito? Já? Aí coloca que o diabo tem uma posição superior aos outros anjos. Não, a Bíblia nunca falou isso. O diabo tem a mesma posição, a classe angelical, vamos dizer assim, né? Tem a sua classe angelical. E a Bíblia determina isso. Até porque que teve um momento que o Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Isso vai ver em Cartas de Judas, né? Falou sobre esse relato. E que o arcanjo Miguel foi até lá por determinação de quem? De Deus. E impediu. E a gente entende que o arcanjo lutou com o diabo por meio da palavra. Não chegou com uma espada lá cortando o diabo, não. Tem umas coisas, né? Mas não é isso não. E a gente vai ver que só de ouvir a palavra, pastor. Porque o diabo está abaixo. Sempre vai estar abaixo. Então as pessoas tentam criar uma posição que o diabo às vezes está comparado com Deus como se fosse o segundo Deus, só que versão ruim, versão má. Mas não é isso. A Bíblia nunca falou isso, nunca relatou isso. A gente vai entender que esse anjo que caiu, que a gente conhece como o Satanás, o diabo, né? A função dele foi de extinguir o mal, o pecado. E isso ele obteve o quê? Um terço da parte dos anjos do céu. Não só isso, né? Pecado na criação. Então o papel dele é de enganar, é de destruir, é de matar. Mas Deus deixa claro a determinação dele, e que esses serão lançados no fogo eterno. Então a gente vai ver aqui, continuando, verso 10 ao 12, diz assim: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão tu, porém permaneceste sim. Todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados.
Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aqui está falando da eternidade de Deus, e mostra qual é a aplicação dos anjos, que eles são seres o quê? São seres imortais, mas não eternos, e são seres mutáveis. A palavra nos traz aqui, ó, dentro do versículo aqui, ó, verso 11: eles perecerão, tu porém permanece sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Voltamos aos versículos, né? Então a gente entende que são seres imortais, mas não eternos. E a gente entende que são mutáveis. Eles têm uma opinião. E a gente vai ver dentro do contraste com a Bíblia, com a palavra de Deus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amém? Verso 13. Eu estou finalizando, irmãos. Ora, o qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Qual dos anjos ele falou isso? Teve algum anjo que Deus colocou na posição superior e falou que os inimigos estariam aos seus pés? Não. Quem é esse papel? Jesus. Jesus. O Filho está à direita do Pai. A majestade. E em todos os inimigos, e de todos os inimigos abaixo do que dos teus pés, aguardando o seu fim. Então a gente vai entender quando Jesus passou perseverou naquele momento, né, nos 40 dias lá, né, no deserto, e que o diabo tentou ele, né? A gente fala assim, tentar, né, como que Jesus mudasse, né, na minha opinião. Não é bem assim, né? Foi para mostrar, aquele momento foi para mostrar o quê? A glória de Deus. A gente vai ver que Satanás, ele foi totalmente, sabe, não posso dar essa afirmação, definição, ele foi colocado de escanteio, vou às vezes usar esse termo, por meio da palavra. Ele é a palavra. Em todos os momentos que o Satanás indagava alguma coisa, ele respondia com a palavra de Deus. E assim, Jesus tem tudo por debaixo dos teus pés. Isso que é esplêndido. O que aconteceu ali veio para nos mostrar hoje a glória de Deus. As pessoas pensam que isso aí é só uma história de quadrinhos, uma coisa assim que aconteceu para dar uma rivalidade de um com o outro, mas não é isso não, veio para mostrar a grandeza, a glória de Deus. Sabe, igreja, a conclusão: os anjos são ministros, servos. O papel deles é o serviço para com aqueles que herdarão a salvação. O que o autor estava trazendo para os hebreus aqui, não, vocês nos servem. Vocês não servem aos anjos, os anjos que te servem, porque Deus tem cuidado de nós. Para finalizar, a gente tem que entender que cumpriu Jesus, o sacrifício foi cumprido, a revelação hoje é por meio da palavra dele. Jesus é a nossa esperança, a âncora da nossa alma. Eu acho bonito esse versículo. Hebreus 6,19, para finalizar. Está na frente aí, o próprio autor. Hebreus 6,19, ele traz uma definição que eu acho esplêndida da esperança de Deus para com o seu povo. 6,19 diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Igreja, que Deus abençoe essa mensagem que eu vim para tratar com os irmãos, e que venha para edificação, né? Exortação, que a palavra, a carta tem esse sentido, né? Eu quero convidar a irmã para estar finalizando aqui. Amém? Ah,
fazer oração antes, então. Senhor Deus, amado Pai, tua mensagem, Senhor, ela foi dirigida à sua igreja. E aqueles também que acompanham nós pela internet, que eles possam também ser edificados com essa palavra. Lá venha trazer também exortação, porque esse é o sentido da palavra de Deus no âmbito de hoje. E que tudo, meu Pai, que a gente venha fazer para louvor da sua glória. Não venha nos achar dentro de nós algo que seja superior à tua grandeza, mas que a gente venha se fazer pequeno, mediante a sua glória. A sua glória é esplêndida, a sua glória, Senhor, é maravilhosa, ela é soberana, Senhor. E nós cremos como o fundamento de esperança para a nossa vida, assim como nós vimos por meio da tua palavra em Hebreus, que tu é a âncora da nossa alma, esperança firme, fundamentada em nossas vidas. Que a gente a cada dia mais venha buscar mais do Senhor em graça e em conhecimento por meio da tua palavra, e que, meu Deus, o teu agir continue fluindo nos nossos corações. A gente venha, meu Deus, ao pisar lá fora, a gente venha manifestar a tua glória, a gente venha anunciar as boas novas do teu evangelho, a gente venha comunicar com as pessoas a grandeza que o Senhor é. Meu Pai, que na semana agora por vir, o Senhor venha abençoar-nos, nos guardar, meu Pai, de todo mal. E que o Senhor, meu Deus, tudo que a gente vem aprender, tanto hoje, meu Pai, como cada dia mais, porque a tua palavra renova nossos corações, a gente vem trazer, meu Deus, com gratificação, gratidão, a teu amor. E que o nosso lar seja abundado, meu Deus, por esse amor. Que a gente venha colocar o centro do nosso lar, da nossa família, como sendo o Senhor, o centro dela. Eu oro a Ti agradecido, meu Pai, de misericórdia, meu Pai, de pecados e erros, e agradecendo por ser um instrumento da boa obra do Senhor. Eu oro em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.